Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então seja bem-vindo para a nossa primeira aula sobre reguladores de crescimento vegetal. Hoje nós vamos começar falando sobre crescimento e desenvolvimento de plantas e dar uma pincelada geral sobre a introdução e a importância dos fito-hormônios vegetais, tudo bem? Então, seguindo, nós vamos falar um pouquinho aí sobre os principais hormônios vegetais e a influência que ele causa aí no desenvolvimento de plantas. Mas primeiramente eu gostaria de recomendar para vocês leitura. E os dois livros principais que a gente estuda, que é o carro-chefe na nossa disciplina, são esses dois livros: Fisiologia Vegetal, de Thase Zager, e também o Fisiologia Vegetal, Reguladores Vegetais. Já o Reguladores Vegetais, ele é o livro base da nossa disciplina de Fisiologia Vegetal, Reguladores do Crescimento Vegetal, porque na verdade ele é um livro onde aborda a maioria, dos casos levantados dentro da agricultura, ou seja, não só o estudo dos fito-hormônios vegetais, mas também as suas aplicações na agricultura, beleza? Então fica esses dois livros aí para vocês como uma recomendação de leitura, tudo bem? Então vamos à aula propriamente dito, vamos falar um pouquinho aí de forma bem tranquila, bem compassada, sobre crescimento e desenvolvimento vegetal, porque a primeira coisa que a gente precisa ter o conhecimento é definir o que é crescimento e o que é desenvolvimento, porque são duas coisas relativamente semelhantes, parecidas, e muitas vezes a gente ouve muito disso, que quando um engenheiro agrônomo ou um aluno, ele vai para o campo, aí ele verifica lá, o produto serve para o crescimento, o produto serve para o desenvolvimento. Aí vem aquela dúvida, o que é crescimento, o que é desenvolvimento? É tudo a mesma coisa? Não, e não é a mesma coisa. Crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra. São coisas correlatas, são coisas semelhantes? Com certeza, mas não é a mesma coisa. Tudo bem? Então, crescimento e desenvolvimento, Então, isso, na verdade, é uma maneira da gente definir, é uma forma da gente definir, ou seja, colocar parâmetros aí, tanto no crescimento e no desenvolvimento da planta. O crescimento, ele não pode ser a mesma coisa que o desenvolvimento, pois o crescimento, na verdade, trata de aumento de volume, de um vegetal, de um órgão, de uma célula. O desenvolvimento são basicamente as fases que esse vegetal, esse órgão, ele vai passar. Então, eu vou mostrar isso para vocês aqui nessa aula rapidamente, tá? Então, olha só essa definição. O crescimento pode ser definido como aumento irreversível na dimensão física de um indivíduo ou órgão em determinado intervalo de tempo. O que isso quer dizer na verdade? Então, a definição que a gente tem de crescimento é o momento onde acontece ali um aumento, no aumento de biomassa, seja ali no aumento das células, a expansão das células, e isso vai trazer para o órgão, vai trazer para o vegetal ali um aumento na sua dimensão física. Então ele começou ali o seu crescimento propriamente dito, de uma forma, de um tamanho menor, e aquilo ali foi expandido. Então, o crescimento, na verdade, é simplesmente a expansão desse órgão, desse indivíduo, de maneira irreversível, ou seja, não dá para voltar mais atrás. Uma vez que ocorreu esse crescimento, ocorreu esse aumento dessa dimensão física, a gente não pode voltar mais atrás. E ele ali do intervalo de tempo, por exemplo, eu posso estar analisando o crescimento na cultura lá do milho. Iniciou o crescimento, a germinação dele, apontou ali a plântula. A partir daquele momento de plântula ali até o momento que, por exemplo, o milho está em V2, ou seja, ele tem duas folhas desenvolvidas lá, ele está numa certa altura. Vamos dizer que ele está em 10 ou 15 centímetros de altura. Então ele iniciou lá, você fez a primeira leitura com 2 centímetros, depois você foi no campo e avaliou que ele tinha 15 centímetros. Ou seja, ocorreu um aumento de 13 centímetros dentro de um intervalo de tempo. E isso é irreversível. Esse aumento aí de crescimento, esse aumento de volume, ele geralmente vai estar acompanhado por aumento de biomassa. Porque na verdade não é possível, ou é muito raro, existem exceções para isso,
que ocorre o crescimento sem aumento de biomassa. Então, o crescimento basicamente de biomassa, quando eu falo biomassa, eu digo biomassa seca. Então, geralmente ele é acompanhado pela biomassa seca, que é a base do carbono, né? que a planta vai assimilar por meio da fotossíntese, e isso vai ser acumulado no corpo da planta durante o seu crescimento. Tudo bem? Alguns casos de exceções obviamente o estiolamento de uma planta, que, por exemplo, ela pode crescer sem propriamente dito ter acumulado fotossintatos, e na verdade aquilo é água. Então aquilo é um crescimento não real, mas sim um crescimento aparente. Tudo bem? Outra definição que a gente pode dar aqui então para crescimento. Crescimento é o processo reversível de aumento de volume ou tamanho, geralmente acompanhado pelo aumento de biomassa na planta. Então, por que fala geralmente? Como que eu ia de falar, né? Na maior parte dos casos, a gente vai verificar que ocorre o aumento dessa biomassa, ou seja, o aumento e incorporação do carbono, mas aqueles casos aonde ocorreu, por exemplo, um sombreamento, vamos pensar assim. Uma planta, a gente pode pensar numa soja, no milho ou qualquer outra planta, uma planta que esteja sombreada, ela não está recebendo a luz solar. O que acontece com a planta que não está recebendo a luz solar? Ela, de alguma maneira, ela vai buscar crescimento, ela vai buscar expandir, aumentar o seu volume das suas células, mas ela não consegue incorporar o carbono propriamente dito. Por quê? Porque não tem luz. Não tem luz, então não tem o processo, ou o processo de fotossíntese ele é mais baixo, né? Então o acúmulo de fotossíntese líquida ela vai ser mais baixa. Então isso é um problema. Como que a planta pode tentar resolver isso? Alongando então as suas células sem incorporar carbono. Então ela vai incorporar o que no lugar de carbono? Ela vai basicamente, em vez de incorporar, aumentar a biomassa da planta, ela sem o uso de carbono, ela vai acumular água. Então nas suas células, as células vão ficar com uma quantidade maior de água. Quando você leva para o laboratório o seu experimento, quando você faz a análise, você vai verificar que a quantidade de água é muito maior nessa planta que está sombreada do que uma planta que está em pleno sol. Porque simplesmente ela acumulou água em vez de acumular carbono. Então isso acontece, né? Isso acontece muito em condições aí de dias nublados por muito tempo, em condições, né, de pouca luz, talvez uma plantação próxima de áreas com uma vegetação um pouco mais densa, um pouco mais alta. Então isso pode acabar acontecendo e isso é natural, tudo bem? Então, importante aqui que a gente fala para vocês, né? Para que ocorra crescimento, a taxa fotossintética, atenção nisso aqui, a taxa fotossintética deve ser maior que a respiração e fotorrespiração. Tudo bem? Então, a taxa fotossintética deve ser maior que a respiração e fotorrespiração. Então existem uma formulazinha lá, não vou colocar aqui nem nada, mas só para a gente arremeter um pouco a isso, que existe que a fotossíntese líquida ela é igual à fotossíntese bruta menos a respiração mais a fotorrespiração. E aí a gente tem a fotossíntese líquida, ou seja, a fotossíntese líquida é a fotossíntese bruta, o total de fotossíntese que a planta vai conseguir acumular durante o dia, ela vai realizar durante o dia, né, dentro da sua capacidade, menos o processo respiratório, que é o processo mitocondrial. Então é onde ela vai reutilizar, ou melhor, ela vai utilizar aquele potencial energético para transformar aquele carbono ali em outras substâncias. E também a fotorrespiração. O que seria a fotorrespiração? Como o próprio nome diz, foto, luz, respiração. Respiração que acontece durante o dia na presença da luz. No entanto, essa fotorrespiração aqui, ela não acumula ATP. A respiração normal, respiração mitocondrial, ela acumula ATP. A fotorrespiração, ela não acumula ATP. Então, a fotorrespiração, na verdade, ela acontece na presença do oxigênio e não na presença do CO2, que naturalmente ia acontecer, né, no processo ali de incorporação do carbono, que é onde acontece lá no ciclo de Calvin. Então, o ciclo de Calvin, em vez de fazer a captura, né,
por meio lá da rubisco, em vez de fazer a rubisco fazer a captura do CO2, ela acaba fazendo a captura do oxigênio. E isso traz, na verdade, a ocorrência da fotorrespiração. Então, nessa aula a gente já viu lá nas aulas de fisiologia vegetal na parte de fotossintética fase escura, tudo bem? Então é isso que acaba acontecendo. Agora, se eu tenho aí uma razão, uma taxa menor de fotorrespiração e respiração também menor no vegetal, eu tenho aí uma incorporação de biomassa maior, porque eu tenho uma fotossíntese líquida maior. Então, é muito diretamente proporcional. Se eu tenho maior quantidade de fotossintase, ou seja, a fotossíntese líquida maior vai ser o potencial de crescimento dessa planta. Agora, professor, é só isso que define o crescimento? Incorporou biomassa, vai ocorrer crescimento? Lógico que não, vai depender dos outros fatores também, né? Outros fatores vai ter água, vai ter nutriente. Então, isso são também fatores que vão estar inseridos junto, né, com carbono para poder incorporar e transformar em outros produtos que é necessário para o crescimento da planta. Então, não. É necessário também incorporar outros produtos aí relacionados ao metabolismo da planta, tudo bem? Então, seguindo, e o desenvolvimento? O que seria o desenvolvimento? A gente falou de crescimento, mas o desenvolvimento ele seria o quê? Então, olha só essa passagem aqui. Processo de iniciação de órgãos ou morfogênese, até a diferenciação, podendo incluir o processo de senescência. Então, isso fica claro, desenvolvimento é diferenciação celular, diferenciação de um órgão. A gente chama isso de morfogênese, é uma modificação. A partir do momento que uma célula ela é de uma maneira, ela é específica para algo e ela adquire uma nova especificidade, ela adquire uma nova capacidade, ela é capaz então de ter uma nova função. Então, com isso a gente chama desenvolvimento. Agora, se a gente olhar para o corpo de uma planta como um todo, desenvolvimento pode ser simplesmente a passagem de vegetativa, por exemplo, do milho, ele passa de V1, V2, V3, V4, R1, R2, R3 e assim por diante. Então, as passagens de desenvolvimento, ou nesse caso a gente chama de fenologia do crescimento da planta, né? No caso do milho. Então, são passagens que a planta passa, desde aqui da germinação, como o caso aqui da nossa figura, né? Iniciação do crescimento ali do hipocótilo, e aí depois o desenvolvimento da parte aérea da planta e o desenvolvimento das suas folhas, ou seja, saiu de uma folha, foi para 2 folhas, foi para 3 folhas, foi para 4 folhas. Então, a planta que tem 4 folhas ela é mais desenvolvida que uma planta que tem 2 folhas. Assim como uma planta que tem 2 folhas é mais desenvolvida uma que tem uma folha, e essa é mais desenvolvida aquela que não tem nenhuma folha ainda expandida, ou aquela que está começando a iniciar a expansão caulinar, por exemplo. Então, ou seja, é por passagens do tempo e de acordo com o número de órgãos que começam a ficar aparente, e também a sua especificidade interna, ou seja, da fisiologia interna relacionada à especificidade de cada uma das células. Isso é desenvolvimento. Perceba que é parecido com o crescimento. Porque crescimento o que era então? Era a expansão dos órgãos. Era acúmulo de biomassa. Desenvolvimento já é a morfogênese. Então as duas coisas andam juntas? Elas são atreladas? Elas são atreladas sim, elas têm que andar junto, tudo bem? Então, sem crescimento, basicamente é difícil acontecer o desenvolvimento. Sem desenvolvimento, é difícil acontecer crescimento. As duas coisas, elas estão atreladas, no entanto, são coisas diferentes. Tudo jóia? E definição agronômica, então, para isso, né? Trazendo para nós, né? Puxando a sardinha para o nosso lado. O que seria a definição agronômica de desenvolvimento? Então, o processo em que as plantas, os órgãos ou as células passam por vários estágios identificáveis durante seu ciclo de vida, aquisição de uma nova especificidade.
para nós, engenheiros agrônomos, é extremamente importante. Por quê? Porque a gente vai lá no campo e verifica, por exemplo, o milho ele passou de V2 para V3, ele está em V3, ele está em V4, com 4 folhas desenvolvidas. E isso vai interferir em alguns manejos, a gente conhecendo a fenologia, né? A gente conhecendo o desenvolvimento da planta. A gente sabe que se a gente intervir nesse momento na cultura do milho, em V3 e V4, em relação à adubação, a gente pode ter uma resposta mais positiva. Por quê? Porque a gente sabe que durante essa fase do desenvolvimento da cultura do milho é onde está se definindo o potencial produtivo, que é em V3 para V4. Então esse é o momento de intervir, fazer uma adubação, por exemplo, né? Uma adubação de cobertura. Então é para isso que a gente aprende crescimento, a gente aprende desenvolvimento, para a gente poder saber o momento correto, o momento de uma aplicação, o momento certo de um manejo, então de aplicar um defensivo, uma adubação e etc. Então ele tem uma importância muito grande a gente conhecer aí, na verdade, o desenvolvimento das culturas, das plantas em gerais, tudo bem? Então exemplo aqui, né? Nessa foto a gente vê então o milho ali no início do seu crescimento, depois a gente vê ele em V3, depois a gente vê 1, 2, 3, 4 folhas envolvidas, a gente vê ele em V4 e aí depois assim por diante, vai aumentando. Isso significa que esse pezinho aqui de milho, essa planta aqui está mais desenvolvida do que essa. O desenvolvimento está mais além, as especificidades são maiores, a quantidade de órgãos são maiores. Se eu pegar aqui, ó, o milho está em VT. O que é VT? É o pendoamento dele. Então ocorre o pendoamento e ali já está próximo de ocorrer então a polinização. Depois disso, com o estilo estigma aqui da flor feminina da cultura do milho. Então aqui neste momento, quando ocorre o pendoamento, esse está mais desenvolvido do que esse. Ah, professor, eu tenho uma planta ali que tem 10 folhas, o milho ali ele só teve 5 folhas e já ocorreu o pendoamento. Qual está mais desenvolvido? Olha, por ordem cronológica aqui, qual está mais desenvolvido? É o que tem um órgão com uma especificidade além, então seria o que está pendoado. Agora o problema é que ele desenvolveu uma quantidade menor de folhas, aí pode estar relacionado com outros fatores ambientais, questões nutricionais e etc. Na parte vegetativa ele desenvolveu menos, no entanto a reprodutiva ele está mais avançado, então o desenvolvimento reprodutivo está mais avançado do que o outro milho, tudo bem? E assim por diante, até que aconteça a senescência. Momento que ocorreu a senescência na cultura é aquele momento aonde está finalizando então o desenvolvimento daquela cultura, daquela planta específica. Todo ser ele nasce, cresce e morre, com a planta não é diferente, ele precisa então ter todo esse ciclo definido. E volto a dizer, por que é importante a gente ter esse conhecimento de crescimento e desenvolvimento? Porque aqui neste momento a gente pode intervir. Eu posso definir uma aplicação, por exemplo, antes de VT, relacionado aí à fitossanidade, adubação anteriormente, porque nesses momentos aqui a gente sabe, juntamente com outros tipos de estudos fitotécnicos, estudos genéticos e por aí vai, a gente sabe que está ocorrendo definições de potenciais produtivos diferentes na cultura. Como, por exemplo, o número de espiga, o número de grãos por espiga, o número de fileiras e por aí vai. Então, conhecendo o crescimento e desenvolvimento, a gente tem ferramenta para poder, basicamente, aí intervir nisso, tudo bem? E agora, por que a gente falou de crescimento e desenvolvimento, então, para aí sim entrar na parte de hormônios vegetais? Porque, na verdade, para que ocorra tanto o crescimento quanto o desenvolvimento vegetal, precisa, na verdade, ocorrer aí a sinalização de certas substâncias. Então, não adianta nada ter todo o potencial para crescimento, não adianta nada ter ali a radiação solar adequada, ter a adubação adequada, ter todos os fatores adequados para que ocorra o crescimento e desenvolvimento, mas se essas substâncias, por algum motivo, elas não forem sintetizadas, aí não vai acontecer o crescimento, não vai acontecer o desenvolvimento, porque existe uma sinalização para que ocorra ou não o crescimento e o desenvolvimento. E é sobre isso que a gente vai falar, então, a partir de agora. Tudo bem?